Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Bom, nós, por uma questão de tempo, para remir o tempo, melhor dizendo, nós vamos diretamente para a palavra de Deus. Nós estamos numa série estudando a respeito da volta de Jesus, tudo que diz respeito à volta do Senhor Jesus, as profecias que estão por vir e por acontecer. E eu quero me manter nessa estrada, e hoje eu quero meio que dar sequência ao que eu falei na semana passada. Na semana passada eu falei sobre um possível asteroide que deve cair na Terra durante o período da Grande Tribulação. E parece uma coisa impossível, mas não tem nada de impossível. É a palavra de Deus e vai se cumprir, amém? E nós, como povo de Deus, não queremos ser pegos desprevenidos, né? Aliás, a intenção de Deus nunca foi que a igreja fosse pega desprevenida, que a igreja ficasse desorientada como o mundo fica desorientado, né? Estava conversando com uma pessoa hoje, e aliás falando com várias pessoas também nas redes sociais. Existe uma narrativa, um pânico mundial de algo muito catastrófico que está por acontecer e tal. E as pessoas gostam de alimentar essa noção catastrófica, essa narrativa de desespero, né? E tem pastores alimentando isso, tem igrejas alimentando isso, e logicamente que na era das redes sociais tudo gera dinheiro, né? Tudo gera clique. Tudo que gera clique na internet gera dinheiro, né? E muita gente está comprometida não mais com a lucidez da palavra de Deus, mas muita gente está comprometida com o que gera clique na internet. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Nós temos uma gama de pessoas que acessam o nosso culto, e isso é puro milagre. Eu estava falando ontem com um casal, isso é um milagre, não tem explicação, porque nós não fazemos sensacionalismo aqui, nós pregamos o que diz as Escrituras, e imagino que seja o que está atraindo as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Você pode dizer amém, Jesus? Eu quero ler com você rapidamente em Apocalipse capítulo 6. Eu vou introduzir o assunto que está nesse slide. Provavelmente não vai dar tempo de entrar hoje no slide, mas eu vou introduzir esse assunto, e na semana que vem, quando não houver ceia, então nós teremos mais tempo disponível, então eu vou entrar nesse assunto para mostrar para a igreja e para os que nos acompanham de onde mais ou menos esperar a vinda dessa figura que a Bíblia chama de anticristo. Capítulo 6 de Apocalipse, pode colocar na tela aí para mim, por favor? Eu vou ler rapidamente porque é um texto um pouco longo, então eu vou passar por ele rapidamente. Diz assim: e havendo, capítulo 6, versículo 1 do Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. Olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Cabe na sua cabeça um evento capaz de fazer isso? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas. Isaías 2 fala sobre isso. E nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pai querido, nós te pedimos carinhosamente que fale aos nossos corações, nos ajude a entender a tua palavra. A tua palavra não é como um livro de história que se lê de uma única forma, mas precisa de revelação do teu Espírito, e nós abrimos o nosso coração para isto, e você diz o quê? Amém. Bom, semana passada eu foquei especificamente no que o capítulo 8 descreve. Hoje eu quero te dar uma noção um pouco mais panorâmica do que esperar da grande tribulação. O que Jesus quis dizer no capítulo 24 de Mateus, quando ele diz que a grande tribulação será um período como nunca houve, nem jamais haverá. Jesus sabia do que aconteceria no ano 70? Sabia. Um grande massacre em Jerusalém? Sabia. Sabia que os judeus vão ser dispersos pelo mundo afora? Sabia. Jesus sabia do acontecido em 586, quando Jerusalém foi completamente destruída, os judeus mortos, o templo jogado ao chão, as muralhas quebradas? Sim, Jesus sabia. Será que Jesus sabia do cativeiro assírio em 722, mais ou menos, quando Samaria foi devastada, os judeus mortos e espalhados pelo mundo? Sabia. Jesus sabia da Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus iam ser mortos covardemente por Hitler e por seus soldados e o seu exército? Sabia. Estive agora lá em Berlim há pouco tempo atrás, olhando, passando nos monumentos, e por onde você passa tem aroma de morte, tem placas mostrando pessoas que foram arrancadas dentro de suas casas e tal. E Jesus sabia disso? Sabia. Jesus sabia do 7 de outubro, agora passado, que o Hamas iria invadir o território de Israel e ia matar todos que encontrasse pela frente, mais de 1000 pessoas assassinadas, babies assassinados, queimados vivos, assados vivos em fornos. Jesus sabia. Então, como que Jesus tem a coragem de dizer que a grande tribulação vai ser como nunca houve nem jamais haverá? É porque será. É porque será exatamente isso, um período na terra que nunca terá havido nada igual e jamais haverá qualquer coisa semelhante. A grande tribulação provavelmente abre com uma guerra, que a Bíblia chama de Gog e Magog, e ela encerra com uma guerra, que a Bíblia chama de Armagedon. Só que o Armagedon é uma guerra diferente das guerras que nós conhecemos hoje, porque o Armagedon será o mundo contra Israel. O mundo contra Israel e o mundo contra os desviados que ficaram e que perderam o arrebatamento da igreja. Então nós teremos o planeta Terra unido numa coalizão para destruir a nação de Israel, e é por isso que Jesus tem que voltar durante o Armagedon, porque se Jesus não volta visivelmente durante o Armagedon, a nação de Israel seria exterminada do mapa e a palavra de Deus falharia. E para a palavra de Deus não falhar, Israel tem que continuar existindo. E é por isso que o diabo vai perder, e é por isso que todos os inimigos de Israel também vão perder, incluindo Lula. Amém ou não? E o capítulo 6 do Apocalipse abre falando sobre os selos. E na semana passada eu falei uma coisa interessante, eu não sei quantos entenderam. O Apocalipse não é cronológico. O Apocalipse tem uma parte cronológica. Se você lê o Apocalipse até o capítulo 4, você vê tudo cronológico, bonitinho,
né? E se você pegar o Apocalipse depois do capítulo 19 para frente, também tem uma certa cronologia ali. Mas o Apocalipse do capítulo 5, quando ele é arrebatado aos céus, capítulo 4 ele é arrebatado aos céus, capítulo 5 tem a abertura do selo, capítulo 6 aparecem os cavalos, os cavaleiros que vamos falar um pouquinho hoje, que começa a abertura dos selos. E vai até o capítulo 19, quando a Babilônia é julgada e Jesus então volta. Não dá para você tomar essa parte do livro e colocar tudo em ordem cronológica, porque não vai funcionar. Vou te dar um exemplo. Capítulo 6 é basicamente um resumão de tudo que vai acontecer depois. Então, os selos e as trombetas são basicamente a mesma coisa, com uma diferença. As trombetas são a explicação dos selos. Então, quando você abre o Apocalipse e lê o capítulo 6 e vai ali todos os 6 selos, e você vê aquilo acontecendo de forma resumida, aquilo é uma espécie de são manchetes do que o capítulo 8 em diante vai explicar, que são as trombetas sendo tocadas, e os 3 ais são o destaque de tudo aquilo que acontece nos selos e nas trombetas. Você tem os ais, os 3 ais, que é uma espécie de destaque do pior que tem para acontecer entre uma coisa e outra. Então fica muito mais fácil nós entendermos o Apocalipse, deixa eu ver se ok. Entendemos o Apocalipse se nós tivermos uma melhor noção do que está acontecendo ali e o que João viu e como que ele tentou colocar isso no papel. Então, o capítulo 6, que para mim é muito importante, porque além dele abrir o processo da grande tribulação, ele nos dá algumas pistas muito importantes, tá? A primeira pista é que nós temos 4 estágios de destruição na terra. E esses 4 estágios são marcados por cavalos. Esses cavalos são simbólicos, logicamente, e os seus cavaleiros também são simbólicos. Mas é um simbolismo que aponta para algo muito real, tá? Então, por exemplo, começa com as cores desses cavalos, que no grego, agora eu vou pedir para você ignorar um pouco o texto em português. No grego aparecem 4 cores que são discriminadas no grego, que é o branco, o preto, o branco, o vermelho, o preto e o verde. Ok, então por que na Bíblia aparece amarelo, pastor? Porque a palavra verde no grego é cloros. Quem usa cloro, já usou cloro aí em casa? Todo mundo? O que o cloro faz? O cloro desbota as coisas, não é verdade? Você coloca cloro em alguma mancha, alguma sujeira que você quer remover. Então, a nossa palavra cloro, que inclusive se você tirar o H, ela é basicamente escrita do mesmo jeito que ela é escrita em grego, que é a palavra cloros. Então, a razão do porquê alguns tradutores, não todos, tem versão bíblica que coloca verde no lugar do amarelo. Mas a razão é esta, é que o cloros, na época antiga grega, além de significar o verde, também significava uma cor descolorada, uma cor desbotada. Então os tradutores da Bíblia, ao ler isso, encontrar essa palavra, eles entenderam que a melhor cor para se encaixar nessa noção de cor descolorada seria o amarelo. Então, por isso que eles traduziram por amarelo. Mas algumas versões vieram depois e começaram a corrigir isto por entender que cloros no grego, na verdade, é verde. Então, os 4 cavalos do Apocalipse são branco, vermelho, preto e verde. Ora, curiosamente, coincidentemente, são as 4 cores do Islã. As 4 cores do islamismo. Se você pegar aí qualquer bandeira aí, depois pode até procurar aí 2 aleatoriamente, bandeira, sei lá, da Líbia, do Iraque, do Afeganistão, do Paquistão. Pega qualquer bandeira de qualquer nação islâmica que você vai ver as 4 cores lá expostas. Parece uma repetição, um repeteco as bandeiras. Elas são tão parecidas que tem hora que você confunde uma com a outra, porque as cores são rigorosamente as mesmas. Então, existe uma pista que está sendo dada de que esses 4 estágios, lembra que o capítulo 6 do Apocalipse, assim como o 12, esse capítulo ele é atemporal, assim como o 12 é atemporal. Por exemplo, o capítulo 12 do Apocalipse fala da rebelião no céu.
Isso não vai acontecer durante a grande tribulação. Isso já aconteceu há muito tempo atrás. Houve uma rebelião no céu e Lúcifer foi expulso de lá por Miguel e os seus anjos. Portanto, o capítulo 12 do Apocalipse é atemporal. Ele não está inserido dentro dos 7 anos da grande tribulação. Você está me entendendo? Quem está entendendo? O capítulo 6 é parecido, com a diferença de que não ocupa uma extensão de tempo tão grande quanto o capítulo 12, mas o capítulo 6 é um pouco parecido. Ele é atemporal, ele cobre uma gama de tempo um pouco maior do que provavelmente os 7 anos da grande tribulação. Eu digo provavelmente porque não é algo que você pode provar categoricamente, assim como 2 mais 2 são 4, não dá para provar. Mas ao que tudo indica, sim. Então o que os selos fazem? Os selos pegam, é como você pegar um livro de 100 páginas e resumir esse livro em 10 páginas. Inclusive hoje as inteligências artificiais fazem isso muito bem, né? Não sei quem está acompanhando aí o avanço, você pega um livro de 150 páginas, um livro inteiro, coloca ele em certos websites que tem por aí de inteligência artificial e coloca lá, resume para mim esse livro em 20 páginas. E ela vai lá, faz a leitura toda do livro. Quem dera a gente conseguisse ler tão rápido assim, né? Faz aquela leitura dinâmica do livro e coloca tudo para você em 20 páginas. Com pontos, tudo resumido para você poder entender. Isso é muito comum. Hoje é muito comum, mas você vê, Deus já fazia isso desde aquela época. Então, é mais ou menos isso. O capítulo 6 é como se fosse um resumão de coisas que acontecerão na grande tribulação e como se chegará a esse ponto, como chegará lá. Então, esses cavalos, eles são o que hoje, na minha opinião, eu venho falando isso desde 2006. Você procurar vídeo meu no YouTube 2006, você vai ver vídeo meu lá no YouTube quando eu comecei a desconfiar que essa narrativa de que o anticristo vem de Roma, ou que o anticristo vem de algum país dominante da Europa, não batia, não fazia sentido por uma série de razões que a gente lê nas escrituras. Eu comecei então a levantar essa bandeira, essa lebre, que hoje é defendido por muita gente em muitos lugares. Não estou dizendo que me copiaram, porque o Espírito Santo espalha isso mesmo por todo mundo. Mas só para você ter uma ideia, desde 2006 que eu venho dizendo a mesma coisa. Está aí a Zandra, que é minha testemunha. O anticristo, ao que tudo indica, o anticristo virá do islamismo. Se Jesus levar aí mais 100 anos para voltar, vamos supor que Jesus leve mais 100 anos para voltar, o que eu acho, humanamente falando, impossível. Mas vamos supor que acontecesse aí 100 anos para Jesus voltar. Ok, 100 anos é tempo suficiente para uma mudança no cenário sócio, político, econômico, religioso, para que daqui a 30, 40 anos a gente olhe para o cenário e fala, não, então agora eu mudei de ideia, é possível que o anticristo venha de tal lugar. Mas hoje, com a realidade mundial hoje, com o cenário religioso, político e etc., hoje eu não vejo uma outra possibilidade do anticristo surgir de uma outra vertente que não seja o islamismo. O islamismo, para mim, é o maior candidato a fornecedor do anticristo. O que aconteceu no 7 de outubro em Israel, talvez seja o maior exemplo. Eu quero que você entenda que, embora o planeta Terra, em grande parte, também não é 100%, se engana quem pensa que o anticristo vai dominar absolutamente 100% o planeta Terra. Isso não é verdade. Existem profecias na Bíblia de guerras entre nações e o império do anticristo. Por exemplo, o Egito é islâmico e o Egito, por alguma razão que a gente não sabe ainda, o Egito vai resistir ao anticristo e haverá uma invasão do anticristo no Egito, no capítulo 11 de Daniel. Ele vai invadir o Egito para dominar o Egito, porque por alguma razão o Egito não terá se submetido a ele. E isso é possível por causa da diferença doutrinária de algumas facções do Islã. O islamismo não é uma religião unida, embora os muçulmanos queiram passar essa ideia. Na verdade, o islamismo é fatiado, muito fatiado, mínimo de 6 vertentes diferentes no Islã. 3 entre os suni e os sunitas, 3 entre os xiitas, e o anticristo é o cumprimento de uma profecia islâmica da vertente xiita.
Então haverá muita animosidade. Não sei quem andou acompanhando aí, principalmente na época da Guerra do Golfo Pérsico, quando os xiitas estão localizados, na sua grande maioria, no Irã, né? Tem xiitas na Síria e tem xiitas espalhados pelo mundo inteiro, porque eles migram. Mas digamos que a sede mundial da vertente xiita seja o Irã, tá? O Irã viveu em guerra com o Iraque por 10 anos, guerra mesmo. Ia lá, um matava o outro, explodia o outro, matava o general do outro, derrubava o avião do outro. 10 anos, aquela guerra, aquela picuinha que aconteceu entre a Irã e Iraque, assim como está acontecendo hoje com a Rússia e a Ucrânia, por exemplo. Por que dessa guerra? Por uma razão muito simples. Porque o Iraque tornou-se, assim como a Arábia Saudita, que também está em animosidade com o Irã. A Arábia Saudita e Iraque eram talvez os maiores representantes do islamismo sunita. O islamismo xiita que está no Irã detém uma profecia da manifestação do seu Messias, que eles chamam de Al-Mahdi. Esse Mahdi, que é um enviado de Alá para, número 1, dominar a terra por 7 anos. Número 2, matar os judeus e destruir os cristãos e estabelecer um período de paz sobre a terra por 7 anos. Meu filho, você pode chamar esse cara do que você quiser. A Bíblia chama ele de anticristo. Anticristo é exatamente isso. Um domínio de 7 anos sobre a terra, uma animosidade infinita com a nação de Israel, uma perseguição a todo aquele que não aceitar a sua marca e não compartilhar com os seus planos de governo mundial e etc. Todo aquele que se levantar contra ele será perseguido e será, de alguma forma, destruído, porque haverá um favor maligno sobre esta pessoa, sobre esse indivíduo, e haverá um certo abandono de Deus. Quando eu digo abandono, não é no sentido literal, é profeticamente falando. É um período em que Deus vai pegar o planeta Terra e falar aqui, toma, é seu, faz o que você achar melhor. Daqui a 7 anos eu volto para poder acertar as coisas. E naquele período haverá um domínio quase que absoluto sobre a terra, e então tudo o que vai acontecer sobre a terra terá que passar pelas mãos da autoridade, do poder ou do domínio desse indivíduo que no capítulo 6 aparece como sendo o primeiro indivíduo montado sobre um cavalo branco. Branca é a cor da paz, não é verdade? Toda vez que quer se falar em paz no mundo inteiro, branco, não é verdade? Fim de ano, solta-se pomba branca não sei aonde. Final de ano, todo mundo vira o ano com roupa branca. É branco, é branco, é branco. Quando será que as pessoas vão desconfiar que roupa branca por si só não estabelecerá paz em lugar nenhum? A paz só pode ser estabelecida por corações transformados por Jesus Cristo. Você está me ouvindo nesta manhã? Se Jesus não transformar o meu coração e o seu coração, pode botar roupa branca no mundo inteiro, que não haverá paz. E digo mais, quando você transfere do seu coração transformado a responsabilidade para um objeto, acende uma vela que o caboquinho vai para o purgatório. Tira ele do purgatório. Morreu, tadinho. Acende 7 velas que ele sai do purgatório. Por que 7 velas têm o poder de tirar o cara que passou a vida inteira pecando, tirar o cara do purgatório e levar ele para o paraíso? Por quê? Me fala por que 7 velas têm o poder de fazer isso. Missa de 7º dia. Missa de 7, 21 e 30, né? 30 dias. Gente, o ser humano tem essa mania de transferir a responsabilidade moral, a responsabilidade espiritual para coisas, para objetos. Por isso que é tão fácil enganar o ser humano. Enganar o ser humano é fácil demais. Então vai aparecer um cara sobre a terra, montado num cavalo branco. Ou seja, o que significa? Isso é simbólico. Significa que vai aparecer um cara, ele vai aparecer com a linguagem perfeita, a linguagem ideal, a linguagem de paz, de equilíbrio, de comunhão, disso e daquilo, e provavelmente esse camarada vai aparecer após uma guerra, como eu já preguei aqui há uns domingos atrás. Ele vai aparecer logo após a guerra do Gog e Magog, antes, durante
ou depois desta guerra, não está muito claro isso na Bíblia, mas antes, durante ou depois dessa guerra acontecerá o arrebatamento da igreja, haverá um desespero no mundo muito grande, a igreja terá sumido da terra, Jesus terá levado a igreja, arrebatado a igreja nas nuvens, levado a igreja para os dois maiores eventos da história da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Oxalá que eu e você estejamos lá, porque se eu e você não estivermos lá, significa que nós estaremos aqui na terra assistindo pela CNN e pela famigerada Globo, o anticristo subindo ao poder com uma voz bonita, um idioma polido, tudo bonitinho, com todas as câmeras de televisão do mundo cobrindo o indivíduo que surgiu para trazer paz ao planeta Terra. Ele está montado num cavalo branco, olha que cavalo bonito, olha como que ele fala bem, olha como que ele é articulado, olha só. E outra coisa, ele é inclusivo, ele é contra discurso de ódio. A narrativa está sendo construída há décadas. Como que as pessoas não estão enxergando isso? A narrativa certa está sendo construída há décadas. Décadas. Fiquei sabendo de uma informação ontem à noite que um dos planos do atual partido dominante do Brasil é seguir os passos da China. Eles querem criar uma igreja estatal no Brasil. Uma igreja estatal. Que foi o que a China fez. A China fez algo tão inteligente, demoniacamente falando, que se você falar assim, a China é contra a igreja, a China é contra o evangelho. Não, não é verdade. Você pode ir para a China, frequentar uma igreja normal. Você pode ir para a China e ser crente na China. Você não vai ser perseguido, morto, espancado. Na Coreia do Norte é diferente. Na China, não. O que a China fez, então? Qual é o segredo da China? O segredo da China é exatamente esse. A China criou uma igreja estatal. Ao criar uma igreja estatal, a China reescreveu a Bíblia. Quando eu digo reescreveu a Bíblia, lançou um programa, um projeto, permitindo o que pode ser dito ou pregado na China ou não. Então, você só pode ser igreja na China se você tiver uma autorização, um documento autorizado pelo Partido Comunista Chinês. Se você tiver aquele documento, você pode levantar um prédio, construir. Tem prédios bonitos, tem catedrais na China, para quem não sabe. Verdadeiras catedrais na China. Mas agora, há pouco tempo atrás, a coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, apareceu na televisão aí o exército chinês derrubando igrejas da China. Não sei quem viu. Derrubaram várias igrejas da China. Uau! Por que eles derrubaram aquelas igrejas, sendo que tinham outras do lado? Tinha igrejas enormes, catedrais, na mesma cidade. Por que eles derrubaram algumas? Porque aquelas não tinham autorização do Partido Comunista Chinês e aquelas estavam pregando coisas que o Partido Comunista Chinês não autorizou. Então aquelas tinham que ser derrubadas. As estatais poderiam permanecer. Porque entenda bem qual é o plano do diabo. O plano do diabo não é destruir a igreja. Ele sabe que isso é impossível. Gente, o diabo é diabo, mas não é burro. Ele sabe que é impossível. Ele não vai dar murro em ponta de faca. Ele sabe que é impossível. O que Jesus disse? As portas do inferno. Acabou. Ele sabe. Falou, bom, não vamos gastar energia naquilo que é impossível. Então vamos mudar a estratégia. A ideia não é tirar a igreja da terra, sumir com a igreja do planeta Terra. Não, 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 não. A ideia é corromper a igreja. Vamos corromper a igreja, porque uma vez corrompida, ela perde eficácia. Perde eficácia. Então, o método da China funciona melhor do que o método da Coreia do Norte, por exemplo. Porque a Coreia do Norte é linha dura, não pode ter Bíblia, não pode isso, não pode ser crente, não pode, é preso, é mandado para campos de concentração ou até morto se for pego na Coreia do Norte. A China não. A China, um país com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes,
Como é que vai fazer? Como é que vai controlar isso num país daquele tamanho, territorialmente gigantesco, maior do que o Brasil, maior do que os Estados Unidos? Como? Falou, não. Deixa eles serem crentes. Deixa a igreja, desde que eles leiam nessa cartilha aqui, ó. Leu nessa cartilha, podem viver a vida de vocês à vontade. Porque eles sabem que a igreja perde eficácia. Vocês estão me ouvindo, gente? Você está entendendo que o plano do diabo contra você, contra mim, não é impedir que sejamos crentes. É impedir que sejamos discípulos de Cristo. O que o diabo não quer é que você seja discípulo de Jesus. Você pode ser crente, você só não pode ser discípulo de Jesus. Porque se você se tornar discípulo de Jesus, você se torna eficaz. Quando os cavalos, que eu estou chamando de 4 estágios, podem ser estágios históricos, podem ser estágios filosóficos, estágios políticos, não importa. São 4 estágios. Que começa com uma narrativa bem construída. Vários países do mundo estão passando leis hoje, que são leis contra discurso de ódio. Quantos aqui gostariam de uma sociedade onde não tivesse discurso de ódio de espécie alguma? Não soa bom? Não soa. Uma sociedade onde não tem discurso de ódio. Soa bom ou não soa? Sim. O problema é quem determina o que é discurso de ódio. Quem é que tem o poder de dizer o que é discurso de ódio e o que não é discurso de ódio? E é aí que está a pegadinha. Porque ninguém nunca pergunta. É o tipo da pergunta que ninguém faz. Ok, uma sociedade sem discurso de ódio, uau, que maravilha. Ok, afinal de contas, quem é que vai ter o bastão na mão para determinar isso aqui é discurso de ódio e isso aqui não é discurso de ódio? Então, o que eles estão usando dessa narrativa? Para começar a desconstruir o evangelho. Desconstruir a igreja. Então, se você disser para o indivíduo, olha, você precisa mudar de vida, você precisa receber Jesus como seu Salvador, senão você vai para o inferno. É o que diz a Bíblia. Não é o que eu estou dizendo, é o que diz a Bíblia. Porque se eu também não fizer o mesmo, eu também vou para o inferno. Então não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Aí o cara vem e fala, discurso de ódio, isso não pode dizer. Não pode. Na Bélgica, agora a gente esteve na Bélgica, lá em Bruxelas, eu tenho uma sobrinha que mora lá, há pouco tempo atrás, um pastor foi tirado de dentro do estúdio de rádio ao vivo. A polícia entrou no estúdio de rádio e tirou ele de lá algemado, porque estava fazendo discurso de ódio, porque estava falando os princípios bíblicos a respeito do que hoje chamamos de homossexualidade. E ele estava falando biblicamente o que a Bíblia fala sobre isso, que há esperança, há salvação para todos. Independente da sua sexualidade, da sua raça, cor, gênero, a Bíblia apresenta salvação para todos. E ele estava falando isso no rádio. Quando ele está no meio do discurso, bate na porta, abre a porta, policiais, por favor, coloque-se de pé, mãos para trás, e algema nele, com o microfone ligado. Algema nele, tiraram ele, levaram ele preso ao vivo num programa de rádio. Por quê? Porque ele estava fazendo discurso de ódio. Então a narrativa está construída. A ideia é impedir, é amordaçar a igreja. Amordaçar. Começa com o fato de que a igreja já está, em parte, amordaçada pelo excesso de timidez. Quantos crentes hoje são tão tímidos que parece mais o James Bond, o agente secreto? Ninguém sabe ao redor dele que ele é crente. É o agente secreto do reino. Na escola ninguém sabe, no trabalho ninguém sabe, nunca sabe, porque ele é agente secreto. Ninguém fica sabendo, porque timidez demais, tem medo, foi intimidado por uma série de ataques diabólicos que vem acontecendo com a igreja. Você está me acompanhando hoje? Quando chega no capítulo 5, olha bem, diz assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Sempre achei isso aqui interessante, eu vou te explicar por quê. E o verso 6 diz, ouvi uma voz no meio do quarto animal que dizia,
uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que acontece quando você tem algo, um produto em abundância? Se de repente explodir a produção de uva no mundo, o que acontece com essa uva? O preço vai cair, não vai? Porque produção demais, uva demais, o preço vai despencar. O que acontece no mundo se de repente deu uma saraiva em algum lugar, a produção de uva despencou. Agora só tem 1/3 das uvas sendo produzidas no mundo. O que vai acontecer? O preço da uva vai subir, não é verdade? O que o texto está dizendo aqui é algo semelhante. O texto está dizendo o seguinte: olha, a igreja gentílica, tanto no Novo Testamento tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a igreja gentílica é tipificada pelo cereal do trigo, assim como a nação de Israel é tipificada pelo cereal da cevada. Então você lê o Velho Testamento, tudo que você vê ali relacionado à cevada no Velho Testamento, de certa forma tipifica profeticamente ou doutrinariamente a nação de Israel. A cevada sempre foi, até o dia de hoje, o primeiro cereal a ser colhido em Israel. Por ser o primeiro cereal a ser colhido em Israel, ele tipifica a nação de Israel, que é a primeira nação a ser escolhida por Deus, a primeira nação a ser separada por Deus para os seus propósitos. Número 2, a cevada, por ser o primeiro cereal colhido em Israel, era o cereal que dava início às ofertas de primícia. E a nação de Israel é a nação que deu a primeira oferta de primícia, que são os levitas, a tribo de Levi, que no deserto foi separado como primeira oferta de primícia ao Senhor. Foi a nação de Israel que deu. E número 2, no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou em Mateus capítulo 27, versículo 50 em diante, a Bíblia diz que ressuscitou um grupo com ele, e esse grupo ele ressuscitou para levar ao Pai como oferta de primícia, cumprindo, portanto, o Velho Testamento. Então a cevada representa Israel em vários aspectos, assim como o trigo representa a igreja. Por exemplo, a cevada é mais macia do que o trigo é mais duro do que a cevada, então o único jeito de processar o trigo é ralando o trigo. Eles pegavam uma prancha de madeira assim, encravava nela um monte de pedra pontiaguda e até pedaços de ferro e tal, e levava aquilo para a eira e ficava moendo aquilo ali. Era como separava a palha do caroço do trigo. A cevada é mais mole, mais macia, então se fizer isso, destrói a cevada. Então a cevada é batendo com uma tala, vai batendo até soltar da casca, está pronta a cevada. Que é o que Israel passou a vida inteira, apanhando por desobediência a Deus. Então tudo é profético. O trigo representa os gentios, representa a igreja e representa os gentios. E aí o que acontece? O trigo passa por um processo que eles chamavam, no período do Novo Testamento, por causa do latim, eles chamavam de tribulon. O tribulon era uma peça que moía o trigo para conseguir separar ele da casca. Tá? Dizendo o quê? Que o tribulon, que é o processo da grande tribulação, virá sobre os desviados, os que perderem o arrebatamento, os que brincam de igreja, os que brincam de Bíblia, os que não levam a sério mensagens como esse careca está pregando hoje aqui de manhã, que leva tudo na brincadeira. Vai chegar o dia que o arrebatamento vai acontecer, não vai ter aviso prévio. Eu não sei por que eu tenho uma desconfiança que isso vai ser de noite. Você sabia que tem igreja no Brasil que tem que dormir de calça comprida, porque o arrebatamento pode acontecer de noite? Quem sabia disso? Sabia? Tem igreja no Brasil que tem que dormir de calça comprida, porque o arrebatamento vai acontecer é um absurdo, mas enfim. Mas eu não sei, eu tenho essa sensação, é uma sensação minha, pessoal. Eu tenho essa desconfiança que vai acontecer de noite. E de repente vai acordar de manhã todo mundo tranquilão, vai escovar os dentes, preparar para o trabalho, não sei o quê. Aí hoje em dia tudo é Alexa, né? Lá em casa tem uma Alexa, qual é a temperatura? Alexa, como é que está o tráfego daqui para não sei para onde? Aí a pessoa vai acordar de manhã e falar, Alexa, how's the weather? Aí a Alexa vai falar assim, o weather?
Você não está sabendo que milhões de pessoas sumiram do planeta Terra, não? Você não está sabendo que 340 aviões caíram essa noite? Como assim, Alexa? Liga a televisão, rapaz. Você vai ligar a televisão, né? Você fala, mas não é possível. Como assim? Você está falando que Jesus voltou e eu fiquei? Irmãos, brincadeiras à parte, quem é que está levando a sério o que você tem ouvido aqui esses dias? Você está levando isso a sério? Você está levando isso a sério? Portanto, no versículo 6, que diz, ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro. Então, veja bem, uma medida de trigo por um dinheiro. Então, vou pegar uma medida qualquer aqui. Me dá essa caixa aí. Dá essa caixa aí. Pode esvaziar ela e me dar o que tem a caixa. Para você poder entender o que o texto está dizendo, tá? O texto está dizendo que uma medida de trigo, vamos dizer que essa caixa aqui é a medida. Uma medida de trigo por um dinheiro. O dinheiro é um denário, né? A palavra aqui dinheiro no grego é denário. Denário era um dia de trabalho de um trabalhador de baixo nível, tá? Então, vê aí quanto que o trabalhador mais pobrezinho ganha. Quanto ganha aí um ajudante de qualquer coisa que você imaginar? Por dia, o quê? Uns 100 dólares, 80 dólares? Por aí, né? Vamos tomar aí 80 dólares, tá? O texto está dizendo, ouvi uma voz no meio dos 4 animais, porque isso é decreto, dizendo, uma medida de trigo por um denário, por um dinheiro. Então, uma medida de trigo por um denário. Você tem um dia de trabalho, aí 80 dólares, e fome na terra. Ok, eu preciso comprar trigo para fazer pão. Aprenda a fazer pão, hein, por sinal, hein? Porque vai chegar um momento que você não vai encontrar padaria aberta, não. Ok, eu preciso fazer pão. Vai lá comprar trigo. Aí você chega lá, tem... Quanto custa essa medida de trigo? 80 dólares. Quê? Você está maluco? Eu comprava um pacote de trigo por quanto? Quanto é hoje em dia? 7, 8 dólares? Quem lembra aí? Os fazedores de pão. 7 dólares. Você está maluco? Como assim uma medida de trigo por 80 dólares? Meu filho, é pegar ou largar. Olha a fila atrás de você aí, ó. Pega ou larga. É isso, 80 dólares uma medida de trigo. Agora escute isso. Uma medida de trigo por um denário. 3 medidas de cevada por um denário. Então explica essa matemática. Por que o trigo vai estar 3 vezes mais caro do que a cevada? Por quê? Tem 2 coisas aqui. Primeiro, a Bíblia diz, quando um texto tiver um sentido natural, não procure outro. Porque o primeiro sentido é sempre o sentido natural do texto. Sempre. Então, qual é o sentido natural do texto? Está vindo um período aí onde a fome vai ser grande, a comida vai ser tão escassa que o preço do alimento vai, no mínimo, subir 10, 15 vezes. Não estou falando de 10% de inflação, 15% de inflação. Estou falando de um pão hoje que você compra ali por 50 centavos, vai custar 5 dólares. Se é que vai haver pão, porque as pessoas vão estar comprando o trigo e a cevada. Então, número 1, desespero total na terra, porque a fome vai ser generalizada. Pronto. Sentido número 2 é o profético. Qual é o sentido profético? Os gentios são chamados de trigo, a igreja gentílica é representada pelo trigo, e Israel é representado pela cevada. Você acabou de me dizer que se a produção de um certo produto for muito alta, o preço cai. Se a produção dele for baixa demais, o preço sobe. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que durante este período haverá mais judeus na terra do que crentes. A igreja terá sido arrebatada e ficaram só os desviados e os crentes James Bond. Só ficaram esses.
Vai haver salvação nesse período? Vai. Mas meu filho, tu não tem noção do que o caboclinho vai ter que passar para ele alcançar salvação na grande tribulação. Olha o que diz o próprio capítulo 6. Você volta um pouco mais, versículo 9, adianta um pouco mais, versículo 9. Diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra do meu testemunho. E ele diz ainda no versículo 10, e clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi dado a roupa e bababá. Esses mártires aqui que aparecem, aqui logo na frente, eles dizem do que eles foram mortos. Eles foram mortos degolados. Coloca para mim aí agora o slide, mas vai lá no fim dele. No penúltimo slide. É forte a imagem, mas só tem adulto aqui, aguenta firme. Isso aqui são decapitações islâmicas. Que no capítulo 20, essas almas que você está vendo aqui, elas aparecem lá como tendo sido decapitadas ou degoladas. Degoladas. As pessoas durante a grande tribulação, se elas não aceitarem a marca da besta e não lerem na cartilha do anticristo, elas vão passar por esse ritual que vocês estão vendo aqui. Elas serão todas degoladas. Ah, pastor, isso é impossível. Numa sociedade moderna como a de hoje, já está acontecendo. Essas pessoas que são pegas, eram pegas no Iraque na época, pessoas que são presas no Irã, trabalhando contra o Islã, Afeganistão, essas pessoas estão sendo todas degoladas. Ou você já esqueceu dos vídeos que aparecia aí há 10 anos atrás, pessoas, grupos enormes sendo pegos pelo ISIS, lembra do ISIS? E levados aí em lugares do deserto, filmados ao vivo, 15, 20 pessoas enfileiradas, todas sendo degoladas em frente às câmeras. Ou seja, isso já é um fato, só não é global, só não está acontecendo a revelia. Acontecem, ok, pode voltar o coisa aí, porque eu não vou comprar esse trigo não, que está caro demais. Nós estamos diante de um aceleramento. Falei agora esses dias atrás. Quando você imaginaria que nós teríamos um carnaval no Brasil, onde o assunto principal viralizado ia ser a volta de Jesus? Um carnaval onde o assunto não é a campeã do desfile, não sei o quê, a Sapucaí, o fulano de tal, o ciclano, não. O assunto é a volta de Jesus. Por quê? Porque saiu um assunto no meio do carnaval, nos blocos lá de carnaval, viralizou e não se fala em outra coisa. Jesus está voltando. Jesus começou a usar lá a boca das pedras e das mulas disponíveis, e lá o assunto viralizou. Jesus está voltando. Eu ouvi o Pedro Bial na TV Globo, coisa que eu nunca imaginaria ouvir. Pedro Bial na TV Globo perguntando para uma pessoa, dizendo: mas que história é essa de Apocalipse? Jesus está voltando, que história é essa? E a pessoa foi e falou abertamente: não, o Apocalipse diz isso, isso e isso, Jesus está voltando, ele vai arrebatar a igreja, as pessoas vão ficar, e vai ter um tempo de muita morte, muita destruição no planeta Terra. Na Rede Globo. Diga comigo: Jesus está voltando. Então, quando você vai para o texto que apresenta essas almas, que lá no Apocalipse 20 diz do que elas morreram. Aliás, coloca para mim aí o capítulo 20, versículo 3 e 4. Versículo 4, esse é o que? 3, 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus,
e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Você sabe o que, que tem gente pensando por aí dizendo? Ah, não, se acontecer de eu perder o arrebatamento da igreja, não, se eu perder o arrebatamento da igreja, eu vou acertar minha vida e vou servir a Deus e vou ser fiel a Deus. Tem gente que está achando que o negócio vai ser tipo uma guerrazinha de Irã-Iraque, um negócio tipo Rússia e Ucrânia, que basta correr e se esconder no fundo de um quintal, trocar de cidade. Gente, eu posso te garantir, não importa quantas vezes você prega esse assunto, a ficha das pessoas não cai. Não cai! As pessoas não estão entendendo o que Deus está avisando. Por que será que Deus, um livro com 22 capítulos, Deus pegou 16 capítulos só para falar de 7 anos? 6 versículos para falar de 1000 anos. 6 versículos para falar de 1000 anos. 16 capítulos para falar de 7 anos. O que Deus não quer é que quando chegar o tempo do juízo, o tempo de fato, quando chegar, que a Bíblia diz, o tempo, o próprio capítulo 6, chegar o tempo, o dia da ira do nosso Deus, versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, vírgula, e quem poderá subsistir? Ele está dizendo, quem poderá escapar? Quem? Ele está perguntando, quem vai escapar? Aí a pessoa que está levando Deus na barrigada pensa, não, se acontecer, não, aí eu tomo posição, porque aí não tem mais jeito, não sei o quê, papapá, aí eu vou servir a Deus com vontade. Você vai servir a Deus aonde? Não vai ter igreja aberta, não vai ter pastor pregando para você, não vai ter ninguém falando no rádio que Jesus é bom, não vai ter música evangélica cantando para você colocar lá, tocar e ser edificado. Não vai ter ninguém lá, Eliezer, mandando texto bíblico para você. Eu espero que não, né? Mandando texto bíblico. Texto bíblico no telefone para você ler. Gente, se com todo o suporte da igreja, tem gente que não consegue caminhar. Todo suporte. Igreja ali, toda a estrutura e tal, e templo e tal, e som, não sei o que, e projetor, e televisão, e teclado, e microfone, e grupo de louvor, e pastor pregando. Toda santa semana a pessoa não consegue caminhar. Não consegue. Aparece na igreja um dia, some um mês, aí aparece o outro dia, desaparece 2 meses, aí some de vez. Aí você acha que essas pessoas, ao perder o arrebatamento da igreja, aí vai virar crente demais no mundo. Sim ou não? Hã? Então o que o versículo 6 está dizendo é, vai acontecer algo no planeta Terra, muito breve, que vai elevar o preço do trigo, que são os gentios, a igreja gentílica, vai elevar o preço do trigo 3 vezes em relação ao preço da cevada. Porque vai ser muito difícil encontrar um crente na terra. A igreja terá sido arrebatada. Vai achar uns gatinhos pingados por aí, os crentes de James Bond. Mas a igreja não. Então o preço desse trigo vai multiplicar, vai subir 3 vezes mais. Enquanto que o preço da cevada nada. E ele disse, por um dinheiro, e não toques, não danifiques o azeite nem o vinho. Azeite é a palavra, é o poder da palavra. E em segundo lugar, a unção do Espírito Santo. O vinho é o gozo e a alegria. E Deus está dizendo, você não tem poder sobre o azeite e você não tem poder sobre o vinho. Não tem. Porque, número 1, a palavra de Deus terá se cumprido ao ser arrebatada. E mesmo com aqueles ficarem. Por isso que alguns ainda serão salvos, por incrível que pareça. Tem aqueles que vão acordar de manhã e falar, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Agora tem 7 anos aí pela frente, eu vou ter que passar 7 anos aqui. Aí não adianta correr no YouTube e procurar as mensagens do pastor Jefferson, não. Quer um conselho? Faz uns DVDzinhos. Porque o canal do YouTube é fácil de derrubar. Fácil, fácil, fácil.
Então vai lá, faz uns DVDzinhos, não sei nem se usa mais DVD hoje em dia, nem usa mais, né? Sei lá, faz uns pendrive, salva umas mensagens no pendrive. E na hora, meu filho, você fala, ah, meu Deus, que saudade da pregação. Espera um pouquinho, vai lá, coloca lá, puf. Pendrive, vai, ouve alguma coisa e tal. Claro que eu estou brincando, eu não quero que você fique. Eu não quero que você fique. Deixa eu te falar uma coisa. Para um pastor pregar algo tão impopular como o que eu estou pregando aqui, ele tem que amar muito a sua alma. Muito. Porque você estaria dando pulos e urros aqui se eu estivesse falando que você vai prosperar, que você vai enriquecer, que não sei o que lá, que você vai achar uma mina de ouro, que o seu green card vai chegar amanhã. Se eu estivesse falando dessas coisas, você estava jogando as cadeiras para cima aqui de tanto gozo. Sim ou não? Então, para eu pregar algo tão impopular como o que eu estou pregando aqui, eu tenho que amar muito a sua alma, muito você, muito a sua família. Para poder te mostrar essas coisas que a Bíblia está nos mostrando, da qual não podemos escapar. Coloque-se de pé, por favor. Eu não estou terminando aqui o assunto, que eu vou ter que voltar nele, mas tem que parar um momento, porque nós temos ceia e outras coisas. E depois nós vamos entrar ainda no assunto principal, né, do que eu introduzi hoje, que é quem será esse cara que a gente chama de anticristo e de onde provavelmente ele virá, né, de onde ele vai surgir. E conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei
Jesus que vivo está. Porque Ele vive, Posso crer